Deus abençoe você que separou esse tempo para poder meditar na palavra de Deus. É muito importante isso. Você que está nesse tempo aqui buscando um crescimento da sua fé, né? Para que o Espírito de Deus possa aumentar de fato a nossa fé, possa gerar no nosso coração esse desejo de caminhar em Cristo, de crescer com o Senhor pela fé. Amém? Isso é uma decisão maravilhosa. Então nós falamos na última reunião, ontem, nós falamos sobre o nascer de novo, né? Você, depois de aceitar, né, essa nova identidade de filho, agora nós começamos a dar mais passos, né, em direção a esse crescimento da nossa fé, em direção a esse caminhar da nossa fé, né? E o próximo passo, depois de você nascer de novo na nova mentalidade da fé, é de fato entregar o controle de todas as áreas da sua vida para Deus. Eu acredito, claro, que esse é o desafio maior da nossa vida, né? Entregar a nossa vida, entregar o controle de todas as áreas da nossa vida para Deus. Eu tenho certeza que essa é um momento muito delicado, né, e um momento decisivo para nós, porque nós estamos totalmente acostumados a fazer o quê? A ter o controle de todas as coisas, né? Nós gostamos de ter o controle da situação. Nós gostamos de colocar, né, a nossa confiança na nossa própria força. E a palavra de Deus diz que o homem não prevalece pela força do seu braço. Então, quando nós vamos de encontro à palavra de Deus, a palavra de Deus, ela literalmente mostra para nós que a nossa força, a nossa confiança, ela precisa estar em Deus, porque em Deus nós podemos todas as coisas, nele nós somos supridos. Amém? Então hoje, o primeiro passo que nós vamos aprender hoje, nós vamos aprender a viver pela fé. Amém? Você nasceu numa nova identidade de Cristo e hoje é um tempo de nós decidirmos viver pela fé. Viver pela fé é uma decisão. Viver pela fé literalmente é entregar a sua vida, né? Entregar todas as suas coisas no controle do Senhor. Já parou para pensar nisso? Né? Nós que somos pessoas imediatistas, nós que somos pessoas que somos literalmente, como o pastor Lucinho diz, né? Nós somos uma geração miojo, que a gente quer a coisa para ontem, né? Nós queremos que as coisas aconteçam de uma forma muito imediata, né? Isso não é dessa geração somente, mas isso é desde sempre. Você vai ver lá em Êxodo capítulo 32, você vai ver o momento que Moisés ele sobe no monte para poder ali receber da parte de Deus, né, os mandamentos, as leis. E enquanto Moisés estava ali recebendo essas leis, e ele passou muitos dias ali, o povo, por ser imediatista, né, o povo esperava Moisés no pé do monte, lá embaixo. Então eles esperavam enquanto Moisés estava num momento de busca de direção a Deus para caminhar. E isso era uma coisa que todos nós tínhamos que fazer, né? Moisés, ele não dava nenhum passo adiante sem antes consultar a Deus. E aí, Deus, qual é o próximo passo? E aí, Deus, o que eu devo fazer agora? Senhor, e aí, me fala, qual é a próxima direção? Então, Moisés de contínuo estava buscando a Deus, buscando a direção de Deus para trabalhar a sua vida em como agir, em como falar, em como se posicionar diante do povo, diante, né, das circunstâncias. Então esse era Moisés. Moisés, ele mais do que a terra prometida, mais do que receber a bênção de Deus, Moisés tinha uma convicção muito grande. Se o Senhor não estiver comigo, não adianta a terra prometida. Se o Senhor não estiver comigo, não adianta, né, continuar nessa caminhada. Moisés sabia que não era o que Deus podia dar que era mais importante. Porque não adianta Deus te dar uma casa se Jesus não estiver lá na casa. Você já parou para pensar isso? Não adianta Deus te dar um carro novo, mas se o Senhor não está com você no carro. Não adianta Deus te dar saúde, né, se Ele não está com você na sua vida. Então, a bênção sem o Senhor da bênção não é nada, não adianta nada. Então viver pela fé é de fato entender, eu sou filho de Deus
eu decidi entregar minha vida para Cristo, né? Agora eu decidi nascer de novo na mentalidade, uma mentalidade nova, e a partir então dessa decisão agora, eu tomo uma próxima decisão. Senhor, já que a minha vida não é mais minha, já que a minha vida é sua, eu entreguei para o Senhor, então eu não vou entregar só superficialmente, eu vou entregar totalmente. Então eu pego tudo e eu entrego na mão do Senhor. Amém? É entregar a sua vida nas mãos de Deus. É entregar situações, as circunstâncias na mão do Senhor. Então é exatamente isso que é viver por fé. O povo lá no Egito, o que eles fizeram? Eles, enquanto Moisés estava buscando a Deus ali, os mandamentos, a direção de Deus, eles achou que Moisés tinha morrido e falou, vamos fazer um bezerro, né? Vamos fazer um Deus aqui para nós adorarmos. Eles edificaram ali, né? Arão, né? Edifica ali um bezerro de ouro. E eles começam a adorar aquele bezerro de ouro e começam a falar que foi aquele bezerro de ouro que tirou eles, né? Da escravidão, né? De Faraó. E olha só que loucura. E aí a gente pensa, nossa, meu Deus, que coisa horrível. Se você for ler lá Êxodo 32, você vai falar, mas esse povo era um povo complicado, né? Mas nós, sem Jesus, nós tomamos essa mesma decisão. O bezerro de ouro nos dias de hoje, né, talvez é a pessoa que confia somente na força do braço. É a pessoa que talvez ela confia no quanto de dinheiro, de recurso financeiro ela tem. Ou no quanto, né, de pessoas importantes ela conhece, né? Então, pessoas que acham que se eu tenho network, eu tenho tudo, né? Porque eu vou em qualquer lugar, eu faço tudo. E não é assim. Nós estamos vivendo dias agora que o Senhor está nos mostrando que Ele quem é dono de tudo, é Ele que diz vai, é Ele quem diz fica, é Ele quem diz faz, é Ele quem diz não faz. Então, é o Senhor quem faz isso. Então, eu quero dizer para você hoje, de uma forma muito clara, muito direta, que viver pela fé é entregar a sua vida a Deus. Amém? Viver pela fé é decidir permitir que Ele direcione a sua vida em todas as áreas. Então, o primeiro passo, entregar a sua vida, ou entregar as suas coisas, todas as coisas suas, né, no controle de Deus. Amém? Glória a Deus. Porque se eu quiser as coisas como o povo de Israel queria, sendo imediatista, querendo as coisas de pronto, eu te pergunto, onde é que vai ficar a nossa formação? Né? Onde é que vai ficar a sua educação? Porque é exatamente o tempo, ele é a nossa escola. É o tempo que forma o nosso caráter. É o tempo que forma, né, a nossa dependência, a nossa confiança em Deus. Né, exatamente o tempo. É o tempo que nos educa. É o tempo que nos faz ser mais humildes. É o tempo que nos faz entender que tudo tem um tempo, que nada está no controle da nossa vida. Tudo está no controle de Deus. Já pensou se você tivesse o controle de tudo acerca da sua vida? Né, você seria um Deus. Então, hoje nós temos que ter a certeza de uma coisa: tudo está no controle do Senhor dos Senhores. Amém? A sua vida, ela precisa estar no controle de Deus. E como Moisés, nós precisamos buscar a instrução do Senhor em todos os momentos. Amém? É claro que Deus pode realizar milagres assim, de uma forma muito rápida. O Senhor pode fazer isso. Amém? Ele pode realizar milagres de uma forma instantânea. Ele pode. Mas o Senhor sempre vai querer primeiro nos formar. O Senhor sempre vai primeiro querer trazer sobre nós, né, a capacitação, a formação. Ele sempre, nesse espaço de tempo, o que Ele vai fazer na nossa vida? Ele vai trabalhar no nosso caráter. Para quê? Para que eu e você possa viver pela fé. Amém? Abacuque capítulo 2, versículo 4 diz assim, olha: escreva, o ímpio está envaidecido, os seus desejos não são bons, mas o justo, ele viverá pela sua fidelidade. Ou o justo viverá pela fé. Mas o ímpio, a pessoa que é ímpia, ela se envaidece a cada dia. E a vaidade traz soberba.
A vaidade traz autossuficiência. A vaidade acaba tirando de você a sua dependência de Deus e faz de você, autossuficiente. E isso não agrega nada na sua vida. Contrário a isso, isso te destrói todos os dias. Isso acaba te matando a cada dia. Então eu digo para você que a palavra de Deus diz que o ímpio está envaidecido. E a Bíblia também diz que os seus desejos não são bons. Os desejos do homem não são bons, do ímpio. Mas o justo, ele viverá pela sua fidelidade. Amém? Você crê nisso? O justo viverá pela sua fidelidade. Amém? Viver pela fé implica em ir para o deserto, sabendo que no deserto nós seremos supridos. Olha que forte isso. Viver, eu queria até que você anotasse isso, viver pela fé implica em ir para o deserto, sabendo que no deserto nós seremos supridos. Já parou para analisar que o povo de Israel, naquele momento, eles precisaram entender que aquele era um momento decisivo de entregar a vida deles, a sua confiança em Deus, porque eles sabiam que o deserto, eles eram pessoas de fato conhecedoras do lugar que eles habitam. É como nós aqui, eu e você, que ir lá para o Nordeste. Lá no Nordeste a gente sabe, lá talvez tem falta de água, lá talvez em alguns lugares, em determinados lugares, você não vai estar talvez suprido em todas as coisas. Então nós conhecemos de ambiente. E o povo de Israel conhecia, o deserto era um lugar de escassez, era um lugar que faltava coisa, não dava para plantar no deserto. Não dava para poder fazer algo ali para os animais comerem ali no deserto, não tinha como. Mas aquele momento era um momento decisivo para a vida daquele povo. E eles precisavam ali fazer o quê? Decidir viver pela fé. Decidir entregar a vida deles, a caminhada deles no controle do Senhor, nas mãos do Senhor. Hoje eu quero convidar você a tomar essa decisão. Eu quero motivar o seu coração a decidir tomar a decisão de caminhar pela fé. Amém? Sabendo que por mais que seja humanamente falando, ou logicamente falando algo difícil, é a melhor decisão que você pode tomar. A decisão de caminhar em Cristo. A decisão de ir em direção aos planos do Senhor para a sua vida. Eu vejo pessoas que, ontem até comentei um pouco sobre isso, pessoas que falam, poxa, mas eu vou largar tudo, eu vou ter que largar tudo para poder seguir a Cristo, eu vou ter que deixar tudo para poder caminhar com Cristo. E aí eu começo a pensar nessa questão, que tudo é esse que as pessoas estão falando? Qual é esse tudo que as pessoas estão deixando? Porque esse tudo é claramente o que? A vida passada? São as amizades ruins? Talvez seria o quê? Seria as drogas? Seria a bebida? Seria as frustrações? Seriam as feridas na alma? É isso tudo que a pessoa está falando que ela está deixando? Porque se a pessoa está decidindo viver uma vida com Cristo, ela não está deixando nada de ruim, de bom para trás, não. Tudo que ela está deixando para trás é coisa que com Cristo ou sem Cristo ela tinha que tirar da vida dela. Ela tinha que lançar fora. Então, de fato, a pessoa que decide viver pela fé e decide caminhar na direção que o Senhor tem para a vida dela, ela tem que ter certeza de uma coisa: eu decidi entregar minha vida e tudo que eu sou, tudo que eu tenho nas mãos de Deus. Eu sempre vou trazer essa referência de Pedro ali sobre o barco, quando Jesus o chama, ele pede Jesus para permitir ele ir até onde ele estava, e Jesus fala para ele: vem. Então ele sai do nível natural, ele sai do nível de segurança para decidir viver pela fé. Ele decide ali dar passos em direção a Cristo. Viver pela fé é caminhar em direção a Cristo, sabendo que em Cristo Jesus nós seremos supridos em tudo que nós precisamos. Amém? Viver pela fé de fato é saber que você pode ir para, não importa se é para o deserto, não importa se é para um lugar, talvez ruim, se Jesus estiver lá, se Jesus estiver com você, então você está tranquilaço. Amém? Não importa o lugar que Jesus vai te levar,
Por isso que Moisés era diferenciado nisso. Porque Moisés dizia com ele: olha, se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. Então, não importa o lugar que você vá, se Cristo estiver com você, é o melhor lugar. Ou você pode talvez estar no melhor lugar sem Cristo, que lá vai ser o pior lugar. Mas com Cristo tudo é melhor, tudo é bom. Amém? Romanos capítulo 6, versículo 4 diz assim, olha: portanto, nós já fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também eu e você vivamos uma nova vida. Então ele está falando para nós algo muito forte. O quê? Que se eu e você, nós já fomos sepultados com Cristo, ou seja, eu decidi nascer de novo, eu decidi experimentar um novo nascimento, tanto físico como espiritual. Se eu decidi tomar essa decisão, então se eu fui sepultado com Cristo, amém? Na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós, eu e você possa viver, né, essa nova vida. Deus tem uma novidade de vida para mim e para você. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, ele deixa aquilo que é passado para trás, porque não é importante, né? Ele abandona a velha natureza e ele decide viver em novidade de vida. Ele decide experimentar, né, o novo de Deus na sua vida. Você precisa tomar uma posição, né, na sua vida para viver essa novidade de vida. E viver essa novidade de vida, queridos, é maravilhoso demais. Sabe por quê? Porque não quer dizer que você não vai passar situações difíceis, né? Saiba que nascer de novo ou viver uma vida em novidade de vida, isso não isenta você de passar situações difíceis. E isso é uma coisa que você precisa entender muito claro. Nós estamos nessa terra, enquanto nessa terra nós vamos passar momentos difíceis. Nós vamos passar adversidades. Nós vamos passar por momentos difíceis. Mas nós só vamos passar. Amém? Nós só passar por esse lugar. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 25, traz para nós uma preciosidade muito grande. Olha o que nos diz. Jesus dizendo ali, né? Portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Olha que forte. Quanto ao que você vai beber, quanto ao que você vai comer, ou quanto ao que você vai beber. E nem com os seus próprios corpos, quanto ao que você vai vestir. Aí olha que pergunta forte. Não é a sua vida mais importante do que a comida e o seu corpo mais importante do que a roupa? Quantos estão entendendo isso? A palavra de Deus está dizendo para você, olha, o Senhor está dizendo, você não é mais importante, porque para Deus você é importante. Para Deus você é mais importante do que a comida, para Deus você é mais importante do que a bebida que você bebe, do que a comida que você come, do que a roupa que você veste. Para Deus você é muito mais importante que isso. Amém? Então ele está dizendo para mim e para você, olha, não se preocupe com isso. Porque se Deus ele supre aquilo que você vai vestir, aquilo que você vai comer, aquilo que você vai beber, ele também vai agir na sua vida de uma forma completa. Amém? Olha, ele fala no versículo 26, observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Amém? E aí ele fala de novo, não tem vocês muito mais valor do que elas? Diga bem forte assim, olha, eu sou valioso para Deus. Creia nisso. Você é valioso, você é valiosa para Deus. Amém? Isso precisa fazer parte da sua vida, do seu dia a dia. Eu sou filho amado de Deus, a minha mente mudou. Então se a minha mente mudou, então eu começo a pensar como um filho de Deus. Eu começo a não só pensar como um filho de Deus, mas eu começo a falar como um filho de Deus. Não só falar, eu começo a crer como um filho de Deus. E eu começo a ter atitudes como as atitudes de um filho de Deus, como as atitudes de uma pessoa que é valiosa para Deus.
Você é valioso, você é valiosa para Deus. Por isso, comece a pensar diferente. Esse novo nascimento precisa acontecer, a partir da sua decisão de entregar sua vida para Jesus, para viver pela fé no seu modo de pensar. Você precisa começar agora a pensar de forma diferente. Deus está comigo, o Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo. Sabe, você precisa começar agora a decidir falar diferente, porque as palavras negativas, elas destroem a nossa vida. Isaías diz para nós assim, olha, que toda palavra que sair da nossa boca, ela prospera para aquilo que ela foi enviada. Então, se você começa a falar palavras negativas, daqui a pouco essas coisas vão começar a cercar a sua vida. Elas vão começar a cercar a sua mente, os seus pensamentos, e elas vão acabar te alcançando. Eu já cansei de ver isso muitas vezes. Pessoas, que vivem ansiosas demais, preocupadas demais, elas acabam caindo em um lugar muito ruim. Por isso o Senhor fala para nós aqui no versículo 25: eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas. Amém? Você crê nisso? Sabe por quê? Porque você é mais importante do que qualquer coisa que te cerca. O versículo 26, ele te pergunta de novo: não tem vocês muito mais valor do que os passarinhos? E aí ele continua: quem de vocês, versículo 27 do capítulo 6 de Mateus, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Olha só, será que nós vamos conseguir acrescentar uma hora que seja da nossa vida? Você consegue? Não conseguimos. Nós não conseguimos mudar nada. Quanto mais você se preocupar, quanto mais você ficar ansioso, isso não vai mudar o que você está vivendo agora, se você ficar preocupado. Mas se você começar a pensar como um filho de Deus, se você começar a falar como um filho de Deus, se você começar a acreditar como um filho de Deus, se você começar a agir como um filho de Deus, eu digo para você, se você começar a viver pela fé, entregando a sua vida para Cristo, deixando Ele no controle da situação, de toda a situação, de fazer como Moisés fez, e sempre fez isso, de ir buscar o conselho de Deus, de ir buscar a instrução de Deus em toda e qualquer situação, eu digo para você, você vai sair não só vencedor, você vai sair muito mais que vencedor. Você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Recebe essa palavra no seu coração. Olha o que nos diz no versículo 28. Porque vocês se preocupam com as roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Aí é que está a grande questão. Nós temos sido homens de pequena fé. Temos agido de forma incrédula, temos sido de pequena fé, mas o Senhor nos chama hoje para não só decidir nascer de novo na forma de pensar, de agir, mas a decidir entregar a sua vida nas mãos de Deus para viver pela fé. Você não vai poder mudar nada na sua vida. Entrega a sua vida no controle de Deus, entrega as suas coisas, as suas preocupações, os seus medos, as suas ansiedades, entrega nas mãos do Senhor, entrega tudo nas mãos dele, porque ele vai agir no tempo determinado. Isso, se você crê, isso é isso que Deus vai fazer, porque ele é fiel, e ele está dizendo para mim, para você, você é valioso, você é valiosa para Deus. Amém? Mas isso não te isenta, não quer dizer que ser filho de Deus, não vai fazer com que você não passe por adversidades. Quer dizer que mesmo na adversidade, Deus estando com você, você vai crescer, você vai desenvolver e você vai se sobressair nessas questões. Amém? Cristo em vós é a esperança da glória de Deus. Amém? Creia nisso. O Senhor está cuidando de tudo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, 9, 10 e 11, diz assim para nós, e isso é algo que precisa estar no nosso coração:
Paulo diz assim: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas nunca abandonados. Podemos estar abatidos, mas nós nunca seremos destruídos. Trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste no nosso corpo mortal. Sabe o que o Senhor Jesus está falando para mim e para você aqui, querido? Isso é algo muito forte. Ele está dizendo para nós o seguinte: você pode sim, nesse mundo, como nós não estamos isentos, nós podemos ser pressionados, mas nós não podemos permitir que o sentimento de desânimo tome a nossa vida. A pressão vai vir, mas o desânimo não vai tocar você. Sabe por quê? Porque a sua mente e o seu coração estará guardadas em Cristo Jesus, e a paz que excede todo entendimento humano vai tomar a sua mente, vai tomar o seu coração. Amém? A Bíblia também diz para nós assim: olha, nós ficamos perplexos, mas não desesperados. O susto, você pode ficar assustado, perplexo, mas você não pode permitir que o desespero tome a sua vida. Você não pode deixar esses sentimentos que são destrutivos tomar a sua vida. Você precisa permitir que o Senhor seja rei e soberano sobre a sua vida. A sua vida está escondida em Deus. Olha, ele está dizendo no versículo 9, nós somos perseguidos, mas eu tenho certeza, eu não sou abandonado. O Senhor está comigo. Isso precisa ser claro na sua vida. Você pode sim estar sendo perseguido, mas você não está sozinho nessa batalha. Você não está sozinho nessa luta. O Senhor está com você. Você crê nisso? Toma posse dessa palavra, querido. Creia nessa palavra. A palavra diz para nós: olha, nós somos abatidos, mas nunca destruídos. Uma coisa é você ter sido abatido hoje. Uma coisa é você talvez ter perdido uma luta hoje. Mas a guerra, queridos, nós já vencemos. Cristo Jesus já venceu essa guerra por nós. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então não deixe os sentimentos destrutivos tomar a sua vida, mas sim, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Viva confiante. Seja confiante. Trabalhe conforme a sua fé. Amém? Lute para obter sempre o melhor. Não seja conformista. Não se conforme com a situação. Não tome a forma do mundo. Não se conforme com o que você está vivendo no agora. Busque, se esforçar todos os dias para continuar crescendo pela fé, crescendo em Deus, mas sabendo de que você é uma pessoa valiosa para Deus e Ele está cuidando de tudo. Entrega seu caminho ao Senhor. Viver pela fé, querido, é de fato deixar Deus te guiar. É de fato não tomar nenhuma decisão sem antes consultar a Deus. Viver pela fé, de fato, é deixar que o domínio seja de Deus e não seu. Amém? É pensar, falar e crer e agir como um filho de Deus. Eu quero orar por você. Quero que essa palavra faça parte da sua vida hoje. Amém? Tome a sua vida hoje. Que você possa viver pela fé. Se talvez você está enfraquecido na fé, peça a Deus. Deus, aumenta a minha fé. Sabe? Se talvez você está desanimado, fala: Jesus, me ajuda a crer. Me ajuda a entregar minha vida nas suas mãos. É uma decisão difícil. Sim, é uma decisão difícil. Sabe por quê? Porque você vai ter que renunciar. Você vai ter que matar o seu eu. Você vai ter que deixar Cristo crescer em você, Cristo aparecer em você. Amém? Deixe Jesus tomar toda a direção da sua vida. Eu tenho certeza, vai ser maravilhoso, vai ser sobrenatural. Amém? Senhor meu Deus, eu quero orar e eu quero te agradecer pela vida dos teus filhos, Jesus. Eu te louvo, o Senhor é bom. Obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor tem tocado as nossas vidas em todas as áreas. O Senhor tem tocado o nosso coração, Jesus. Pai, cada casa que está aqui, cada família, Senhor, toma a vida dos teus filhos. Meu Deus, toma as ansiedades, toma as preocupações, toma as angústias dos teus filhos.
Meu Deus, que eles possam, meu Deus, ter ciência de que eles são valiosos para o Senhor. Você é valioso para Jesus. Creia nisso, você é valiosa para Jesus. O Senhor Jesus ama você muito. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a vida dos teus filhos, abençoa a casa dos teus filhos. Eu profetizo, meu Deus, que os teus filhos, meu Deus, eles a cada dia viverão, meu Deus, debaixo da tua potente mão. Meu Deus, e nós temos plena confiança no Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te guarde. Amém? Essa semana, na quinta-feira nós vamos continuar a nossa caminhada aqui, né, pela palavra de Deus, nessa série de palavras falando sobre andar, viver por fé, né? Nós vamos falar sobre caminhar pela fé, amém? Nós falamos sobre esse nascer de novo, nós falamos sobre essa decisão de viver pela fé, que é entregar de fato a sua vida nas mãos de Deus, no controle de Deus. Agora nós vamos falar sobre uma caminhada, e essa caminhada vai ser maravilhosa. Quando nós caminhamos pela fé, tudo é bom, amém? Então, quinta-feira, nesse encontro aqui, nós vamos falar sobre caminhando por fé. Que o Senhor te abençoe, te dê uma noite abençoada, um domingo abençoado, amém? Um começo de semana, sabe, cheio da provisão de Deus, do cuidado de Deus, que você possa perceber o cuidado de Deus nos detalhes da sua vida. Amém? Fique na paz. Jesus abençoe.